Você tem tosse ou falta de ar? Você se preocupa com algum parente ou amigo que tem problema pulmonar? Então, essa live é para você. Nosso convidado de hoje é o Dr. Alexandre Kawasaki. Ele é médico, PhD em pneumologia e é coordenador do curso de pós-graduação em pneumologia do Hospital Albert Einstein, que é um dos melhores hospitais do Brasil. A gente vai conversar sobre inovações no tratamento de doenças respiratórias e também como o público leigo, ou seja, eu e você, podemos nos informar sobre esse assunto. Doutor Alexandre, como que esse interesse em doenças respiratórias raras surgiu na sua vida? Bom, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado, Marina, pelo convite. É um prazer. Faz tempo que eu não faço uma live no Instagram. Essa vida corrida faz isso com a gente, né? E essa vida termina sendo corrida muito por causa dessa pergunta que você acabou de me fazer. Como é que doenças raras entraram na minha vida? Isso remonta à época da faculdade. Na faculdade eu gostava muito de doenças estranhas. Inclusive, é um dos problemas, talvez, que exista na formação médica. A gente é formado a gostar de coisas estranhas. E eu sempre gostei, terminei focando muito da minha vida em me aprofundar nesse tipo de problema, tanto por ser interessante, por sair um pouquinho do dia a dia, quanto porque eu notei que são pessoas que precisam muito de profissionais que se dedicam a isso, né? A olhar para os raros, para os incomuns. E hoje em dia eu me sinto muito realizado da forma como os pacientes terminam me vendo, como alguém que se preocupa não só com a doença, mas com o bem-estar deles, e que estuda esses quadros mais incomuns e procura sempre fazer alguma coisa melhor para ele, que a gente consiga trazer um alívio a todo aquele sofrimento que ele tem. Então, não é só pelo interesse acadêmico, mas também porque eu acho importante ter pessoas que olhem para esses que estão menos acostumados a um atendimento específico para seus problemas. Nossa, que legal, doutor. O doutor pode dar um exemplo para a gente do que seria uma doença respiratória rara, só para a gente entender? A gente tem, na verdade, vários tipos de doenças respiratórias raras. Não que eu trabalhe com todas, eu trabalho com um grupo específico. Esse grupo específico, ele é das doenças pulmonares intersticiais e que é muito mais comum ser falado em fibrose pulmonar, né? Esse termo fibrose pulmonar foi um pouco conhecido e falado na época da Covid, né? Como sendo uma sequela pós-Covid. Mas a fibrose já existe há muito tempo e é uma doença diferente da fibrose cística. Também é uma doença rara, é uma doença que acomete mais crianças, mas pode ter em adultos também, é uma doença genética. E eu trabalho com a fibrose pulmonar, que é essa doença que ela é considerada rara, é uma doença rara, e termina acontecendo de eu ver vários pacientes na semana. E não é só essa, tem outras várias doenças que eu trabalho que são raras. Então, sarcoidose é uma delas, doenças relacionadas ao tecido conjuntivo, doenças autoimunes, doenças relacionadas a algum tipo de exposição, a mais famosa pneumonia de hipersensibilidade, e daí em diante tem outras que são até mais raras. Nossa, que interessante. E qual que é o maior desafio para o tratamento dessas doenças raras que o doutor citou? O maior desafio é o fato de elas serem tão raras que é difícil a gente conseguir estudar. Porque na medicina, para a gente conseguir definir um tratamento que realmente seja eficaz para determinadas doenças, a gente precisa fazer pesquisas clínicas. Então, pesquisa clínica é quando você pega uma quantidade grande de pessoas que estão expostas àquele problema, ou seja, ou tem a doença, ou tem uma chance grande de ter essa doença, e você faz algum tipo de tratamento ou intervenção com essas pessoas. Normalmente, você coloca um tratamento que a gente acredita que vai fazer bem e um placebo. E a partir daí, os resultados vão me dizer se aquela doença realmente responde ao tratamento ou simplesmente o tratamento não faz diferença nenhuma e a melhora que muitas vezes a gente vê é o que a gente chama de placebo. Por isso que tem determinadas terapias que a gente não fala que não acredita, a gente fala que não tem estudo, né? Acreditar é uma coisa subjetiva, é pessoal, né? Eu acredito que o Brasil vai ter a medalha de ouro no futebol feminino amanhã.
Mas a gente só vai saber isso depois do jogo. Então, a gente precisa de dados para poder afirmar determinadas coisas. Então, não é que eu não acredite em remédios que estão colocados, né? É que faltam dados que me digam que esse remédio funciona. São coisas diferentes. E em doença rara, isso é a regra, né? Na maioria das doenças que são comuns, hipertensão, diabetes, colesterol alto, a regra é você ter dados que digam quais são os tratamentos que funcionam. O incomum é você ter terapias inovadoras, né, diferentes. Nas doenças raras é o contrário, a gente tem muito poucos dados e muito mais evidências científicas que a gente chama de fracas. São pobres, a gente tem pouco estudo, são poucos pacientes estudados, a gente não consegue juntar o número mínimo de pacientes. Entendi. Então, o principal desafio é realmente essa falta de dados, ou eventualmente a falta de acesso aos dados que podem existir em outros lugares, talvez, mas a falta de dados, entendi. Doutor, e o que geralmente então acontece quando uma pessoa tem uma doença rara? O diagnóstico acontece adequadamente no tempo correto ou não? Como é que é essa parte para o paciente, assim, que tem uma doença rara? Infelizmente, o diagnóstico de uma doença rara, ele é muito lento. E isso não é só no Brasil. A gente tem vários dados mundiais de determinadas doenças que o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico ele termina sendo muito lento mesmo, é muito longo. O exemplo que eu falei sobre a fibrose pulmonar, a fibrose pulmonar mais estudada chama fibrose pulmonar idiopática. O tempo médio entre o início dos sintomas, a procura de um médico, não é nem o início dos sintomas, desculpa, a procura de um médico e o diagnóstico final é em torno de 1 ano. Isso não só no Brasil, mas em outros lugares. E 1 ano sem tratamento é 1 ano de doença que progrediu e que não volta mais. Então, infelizmente, o fato de serem doenças raras, incomuns, e que as pessoas não estão acostumadas a ver, termina trazendo esse atraso muito grande naquilo que é super importante para a gente poder definir o que fazer com o paciente, que é o diagnóstico. E eu, infelizmente, estou muito acostumado, é uma coisa que eu até luto nas aulas que eu dou, é de trazer conhecimento às pessoas de sinais que indicam que aquela doença que ela está vendo é uma doença rara e que a gente precisa fazer o diagnóstico antes. Entendi. Eu até, isso que o doutor falou é muito interessante, porque a minha mãe, ela teve uma doença autoimune rara. E foi muito difícil, assim, para a gente, como parente dela, ver ela piorando. Ela levou 2 anos para receber o diagnóstico correto. E foi 2 anos em que tentava um tratamento, não funcionava, tentava outro, não funcionava, foi, assim, desesperador. Mas, felizmente, né, depois de 2 anos, ela teve o tratamento correto e o tratamento dela durou 10 anos, doutor. Mas, graças a Deus, ela melhorou, ela ficou ótima, hoje ela tem uma vida normal, se recuperou 100% dos sintomas. Então, eu queria lhe dizer que é muito importante esse trabalho que o doutor está fazendo com doenças raras. Queria lhe agradecer, né, em nome de todos os parentes, né, de pacientes de doenças raras, porque isso que o doutor faz é muito importante. O que lhe motiva a seguir, né, uma área tão desafiadora, né, que tem poucos dados, que demora o diagnóstico? O que lhe motiva para seguir nesse caminho? Olha, a gente tem vários motores, é óbvio, né? São combustíveis que fazem com que a gente continue seguindo em frente. A gente tem muitas derrotas, assim, não vamos deixar também achar que a gente vive só no mar de flores. Não, a gente tem muitas derrotas, tanto porque o fato de as doenças raras serem pouco estudadas, muitas vezes a gente não tem quase, assim, eu já perdi muitos pacientes para doença rara, porque a gente, na verdade, chega num ponto que a gente não sabe mais nem o que fazer. Tem poucos dados, tem poucas medicações. Assim, esse é um dado que faz com que a gente pense, poxa, será que eu estou no caminho certo? Mas, ao mesmo tempo, sempre tem alguém que você sabe que você conseguiu agir de uma forma que modificou a vida dela, como você mesmo está falando na sua mãe. E isso traz uma realização muito grande, porque a gente sabe que aquela pessoa foi sofrida, ela passou em vários médicos, e ela chega em alguém e fala assim, olha, eu realmente consegui alguma coisa que eu não tinha esperança. Até recentemente publiquei a foto de uma paciente minha que tem um tipo de fibrose pulmonar e ela fazendo um mergulho em Fernando Noronha, uma foto linda dela.
E a história é a seguinte, ela me mandou uma mensagem falando que estava em Fernando de Noronha, perguntando se ela poderia fazer um mergulho, que era um sonho da vida dela. E a minha resposta foi assim, pode, claro, desde que você me mande uma foto mostrando você mergulhando. E aí ela mandou a foto para mim e foi ótimo. Assim, esse tipo de coisa nos realiza. Na época da Covid, que eu acho que foi uma das partes mais difíceis da minha vida, eu pedia para os pacientes que conseguiam ir para casa depois de sair de um quadro super grave, sempre me mandarem fotos de como eles estavam. Então, algumas dessas eu até publiquei, que foram grandes realizações para eles e para mim também, porque conseguir dar a oportunidade de fazê-lo chegar naquilo é extremamente recompensador. E aí nos move a manter indo em frente. Que legal, doutor, que joia. A comunidade médica fora dos grandes hospitais das capitais, ela está preparada para tratar doenças raras? O doutor já falou para a gente que é uma coisa difícil, né? Que o doutor até ensina nos cursos e tal. Mas aí, então, vamos aproveitar esse momento. Qual que seria a conduta adequada, então? Se o senhor puder falar para a gente, então, do médico que está fora dos grandes hospitais, como é que ele identifica, então, essa questão que é uma doença rara e que, de repente, qual conduta que ele deve ter quando ele suspeita que o paciente dele está com uma doença rara? Eu acho que o primeiro ponto é sempre desconfiar da possibilidade. Eu acho que, como médico, a gente tem que sempre pensar no mais comum. Olha, esse quadro provavelmente é um diagnóstico simples. Mas a partir do momento que as coisas não funcionam do jeito que seria esperado para aquele diagnóstico, você começa a colocar uma pulga atrás da orelha. Olha, eu fiz um diagnóstico de X, ele não está se comportando como X. Será que eu estou deixando passar alguma coisa? Então, eu acho que é um exercício para todos os médicos, se perguntar se a gente está certo no diagnóstico. Será que a gente está certo? Eu tenho muitos pacientes que muitas vezes eu gosto de comentar assim, olha, o seu melhor diagnóstico no momento é tal. Por quê? Eu não consegui encontrar nada que pudesse justificar esse quadro e que eu encaixo um diagnóstico, mas que não está perfeito. Então, isso me ajuda e ajuda o paciente a sempre ficar se perguntando, será que tem alguma coisa a mais? Será que tem algum exame novo? Será que há um teste novo disponível? Algo mais que eu possa fazer pelo paciente? Algo que eu esqueci de pedir e que possa me ajudar a tentar esclarecer essa dúvida que eu tenho? Então, acho que essa é uma dica primordial. E a partir do momento que a gente tem uma dúvida e fica pensando se está no caminho certo, pedir ajuda é sempre importante. Porque, querendo ou não, a gente termina se acostumando a ver determinado tipo de coisa e quando vem algo muito fora do padrão, não vejo problema algum em você falar, olha, eu acho que o seu quadro ele vai ser melhor conduzido por alguém que vê esse tipo de coisa com mais frequência do que eu. Eu coloquei um exemplo da fibrose cística, que é uma doença que é muito confundida com fibrose pulmonar. E eu tenho uma pessoa do meu lado, meu sócio, que é o Rodrigo, que ele é super especialista, um dos maiores no Brasil, no mundo, de fibrose cística. Por que eu vou ficar sofrendo com fibrose cística se eu tenho alguém que atende do meu lado e fala, olha, seu diagnóstico é um diagnóstico que, de verdade, tem alguém aqui que consegue lidar muito melhor do que eu. E aí você passa. É óbvio que às vezes tem pacientes que até se identificam com você e falam assim, não, mas eu quero manter o segmento com você. Mesmo que eu trate com outro médico, eu gosto da forma como você me trata, eu me identifiquei, porque tem essa parte pessoal, né? Medicina tem uma coisa muito pessoal, né? Íntima. E, por vezes, mas eu acho que pedir ajuda para alguém, e a gente hoje em dia tem várias possibilidades para isso, a gente tem teleconsulta, né? A Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela tem um serviço de centros de referência em doença pulmonar intersticial, que é esse tipo de doença pulmonar mais rara. Tem centro de referência em fibrose cística, centro de referência em infecção pulmonar, que são doenças respiratórias graves, incomuns, raras, e que muitas vezes a gente precisa de ajuda, assim, para tratar. Eu acho que essa é a melhor forma que a gente pode agir. Então, aí, no caso, seria o médico mesmo procurar essa Sociedade Brasileira de Pneumologia, então, para procurar esse centro. É uma forma. É uma forma. É uma das formas.
Outra que o doutor falou foi a teleconsulta, né? Eu vi que o senhor trabalha também numa clínica CDRE que faz teleconsulta para médicos, né? Sobre coisas especialistas. Eu entendi correto? É isso mesmo? A gente faz normalmente a teleconsulta para paciente. Ah, para paciente. Obviamente, eu tenho contato com médicos que muitas vezes me procuram pelo próprio Instagram, por exemplo, mandam mensagens e falam assim, olha, eu estou com um caso que eu preciso de uma ajuda. Você pode ver? E aí eu falo, posso, passo o contato, a paciente agenda. E existem alguns tipos de caminhos onde você pode colocar um caso e esse caso ser discutido por profissionais através de plataformas. Então, a Sociedade Brasileira tem uma plataforma que faz isso. Eu não faço parte da plataforma da Sociedade Brasileira, mas ela tem. E tem indústrias farmacêuticas que também disponibilizam uma plataforma de segunda opinião gratuitamente para o médico e para o paciente, que a gente opina sobre determinados casos, de uma forma sem interferência dessa indústria em si. E a gente tem de uma forma geral, existe dá muita liberdade para a opinião dentro do que para ser o mais assertivo e proveitoso para o paciente e para o médico. Nossa, que interessante. Então, por exemplo, o médico pode colocar o caso dele e aí esse caso ele recebe a opinião de outros médicos nessas plataformas. E o paciente também pode fazer isso, ele também pode entrar nessa plataforma e colocar o caso dele e aí receber a opinião de outros médicos gratuitamente, é isso mesmo? Não, o paciente em si ele não pode. Ah, tá, Tem não é que para o servir a paciente. outros médicos. Uhum, O paciente, para poder fazer uma avaliação, ele tem que ou fazer uma consulta, uma teleconsulta com algum profissional, ou existem determinados tipos de ação, muitos deles com iniciativa público-privada, onde médicos fazem teleconsultoria para outros médicos que estão em locais onde não tem tanto costume, tanto hábito de ver casos incomuns. Então, um dos mais famosos que teve recentemente foi a UTI respiratória lá do Hospital das Clínicas. Então, os médicos da UTI respiratória do Hospital das Clínicas, eles prestavam teleconsultoria para médicos que estavam em outras UTIs no cuidado de pacientes com Covid, por exemplo. E esse tipo de iniciativa tem não só no Hospital das Clínicas, mas tem, por exemplo, do Hospital Albert Einstein também, que você citou, onde eu também trabalho. Legal, interessante. E o doutor falou alguma coisa de empresas farmacêuticas, ou eu entendi errado? Tem empresas farmacêuticas Sim, que fazem? tem indústrias farmacêuticas que fazem isso. Existe como existem um problema sério, muitas vezes, para diagnóstico e manejo de pacientes com doenças incomuns, e hoje em dia existe um direcionamento para tratamento de doenças raras como um todo, existem medicações que estão sendo lançadas, voltadas para pacientes que têm doença rara, existem iniciativas que ajudam a essas doenças raras serem diagnosticadas. Então, eu vou dar um exemplo, dentre vários que existem. Existem tratamentos com quimioterapia, que para isso você precisa fazer quimioterapia não, vamos falar que isso é uma terapia-alvo, né, uma terapia mais direcionada, e para isso você precisa definir melhor qual é o paciente que vai se beneficiar desse tratamento, muitas vezes com testes genéticos. Esses testes são extremamente caros. O que é que acontece? Muitas vezes eu tenho um remédio X, vamos dizer um remédio A, né? Vou dizer que esse remédio A, ele serve para o câncer C. Só que para eu chegar no diagnóstico do câncer C, eu preciso fazer um teste que custa R$10.000 para o paciente. E o paciente vai falar assim, bom, eu não tenho R$10.000 para pagar nesse teste. Se o paciente não paga esses R$10.000, a gente não chega no diagnóstico, o remédio não é dado. Então, a indústria, como ela tem essa possibilidade, ela fornece para os médicos o direito de pedir determinados exames e ela banca o exame. O risco de vir positivo ou negativo fica para a indústria. Entendi. Veio positivo, ela tem um paciente para dar o remédio. Onde é que ela lucra nisso? Ela lucra no diagnóstico
mais correto do paciente para usar o remédio que ela tem para dar, certo? Então, existe um lucro, não é uma coisa completamente fora de um objetivo. Mas, por outro lado, é um lucro onde você tem um ganha-ganha, porque o paciente não ia conseguir fazer o exame. Sim. Não é todo mundo que tem 10 mil reais para fazer um exame a qualquer momento. Sim. Então, ele ganha pelo fato de que ele tem acesso a um exame que ele não teria, e ele vai ter acesso a um tratamento que é melhor do que todos os outros. Que ótimo, doutor. Isso dá uma liberdade para o médico também, né? Uma segurança para o médico, tipo, uma liberdade de poder pedir um exame que talvez o paciente não pudesse fazer, o médico que é parceiro dessas indústrias, né? E possibilita, de repente, salvar vidas, né? Com esse... E essa parceria, só para ficar muito claro, não é uma parceria que seja financeira, ninguém recebe, porque isso sempre, mas ele está ganhando alguma coisa por isso. O médico não recebe nada para poder fazer esse tipo de coisa. Quem ganha, no final das contas, é o paciente pela possibilidade de ser tratado e a indústria que vai receber os royalties pelo remédio que ela criou e está ajudando a tratar. Assim, eu acho que, nesse ponto, é um ganha-ganha dentro do final das contas, sabe? E, como eu dei esse exemplo de um teste diagnóstico, existem várias formas que esse tipo de coisa acontece e uma delas é com teleconsultoria. Então, existem casos onde um médico, sem dúvida de um diagnóstico, fala assim, olha, eu vou pegar a opinião de outros médicos que estão mais acostumados com isso. E jogam nessa plataforma e recebem a opinião. Olha, realmente alguma coisa que parece que vai se beneficiar de determinado tratamento, ou tratamento X ou Y, ou não vai se beneficiar de nada. Legal, entendi. Doutor, o doutor falou, né, de inovação no diagnóstico, né, esses tratamentos, esses exames genéticos, né, para o desenvolvimento de novas medicações. E tem muitas inovações hoje em dia nessa questão de tratamento de doença respiratória rara? Está acontecendo? É um ramo que está acontecendo inovação? Existe muita. Quando a gente fala um termo chamado pipeline, isso quer dizer as medicações que estão em pesquisa para determinadas doenças. Então, essas medicações, né, o pipeline que a gente tem para doenças respiratórias raras é gigantesco. Existe recentemente um investimento muito alto da indústria farmacêutica, né, tanto no diagnóstico como no tratamento dessas condições. Porque são doenças muito difíceis, muito raras. E, às vezes, uma terapia muito específica, alvo, consegue modificar o comportamento dessa doença. Então, por exemplo, eu falei sobre o câncer, a gente consegue identificar alterações genéticas e a gente já tem medicações que vão lá e bloqueiam essa alteração genética. E é como se você simplesmente tirasse aquela atividade do câncer da vida da pessoa. Então, vira tratamento crônico. Então, assim, por exemplo, eu tenho hipertensão, eu tenho que tomar remédio para pressão o resto da minha vida. Eu tenho um melanoma, que é um câncer de pele super grave, eu vou ter que tomar um remédio para o resto da minha vida. É mais ou menos esse mesmo racional hoje em dia, para vários tipos de câncer. E existe um pipeline muito grande para doenças raras respiratórias. Nesse mesmo contexto, a gente identifica determinadas alterações genéticas, determinadas moléculas que são as causadoras de doenças. Existe pesquisa muito grande em identificar um tipo específico de molécula ou de anticorpo que bloqueia exatamente essa molécula defeituosa, né, essa proteína defeituosa no corpo, e bloqueia a sua ação. Então, a gente tem uma perspectiva muito boa de lançamento de novas medicações para doenças raras respiratórias nos próximos anos. Que legal, doutor, que incrível isso. Incrível mesmo. Agora, eu vou perguntar para vocês que estão nos assistindo em cima desse assunto que o doutor falou. Como é que vocês se sentiriam em relação a receber um tratamento inovador como esse que o doutor falou? Um tratamento novo, né? Vocês se sentiriam seguros ou inseguros? Eu vou pedir para vocês responderem nos comentários. Se vocês tiverem também algum caso que aconteceu com vocês ou com algum familiar ou conhecido envolvendo tratamentos inovadores e vocês puderem escrever. Enquanto isso, eu queria só tirar uma dúvida em relação a esse tratamento inovador que o doutor falou de câncer, né? Então, identifica essa molécula que está difícil, e daí a pessoa tem um remédio que ela toma para o resto da vida, mas aí ela vive sem câncer, o câncer para de progredir. Esse que é o conceito, um exemplo de um tratamento inovador que o doutor falou, ou eu entendi errado?
Não, existem vários tipos diferentes de tratamento. É que é tudo muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Então, eu vou explicar. Uns, existem determinados marcadores que a gente chama, que são alterações genéticas, que foram mutações que aconteceram dentro das células cancerígenas e que a gente consegue bloquear essas alterações genéticas. Então, é como se você pegasse aquele câncer e você, vamos dizer que seja uma massa, né, um nódulo, né, uma bola. E você consegue reduzir essa bola de 95% do tamanho. É quase como se ele sumisse. E aí existem várias possibilidades. Tem casos onde essa redução ela fica perene, persistente e dura anos, como se a pessoa tivesse sido curada. Só que se ela suspende a medicação, ele volta a crescer. E existem também casos onde você tem essa resposta fantástica, mas tem algumas células cancerígenas no meio daquele câncer que tem um outro tipo de mutação, ou elas desenvolvem algum tipo de resistência àquele tratamento, voltam a se proliferar e o câncer volta. Então, existem as duas possibilidades. Então, assim, falar em cura do câncer ou em vencer o câncer ainda é um longo caminho. Mas vamos dizer que nos últimos 20 anos, isso é um horizonte muito mais visível hoje do que era antes. Nossa, que legal, doutor. Isso é fenomenal, né, Flash? Nossa, incrível mesmo. Vamos ver se alguém fez algum comentário aqui. Aqui, a gente recebeu uma resposta do André, ó, que se o tratamento tivesse sido discutido em alguma plataforma, ele se sentiria seguro. Perfeito. Legal saber, então, um contexto em que um paciente se sentiria seguro, né, a fazer o tratamento inovador. E como que o doutor, como médico, se sente quando prescreve um tratamento inovador pouco utilizado no Brasil? Isso acontece na sua prática? E como que o senhor se sente quando isso acontece? Isso acontece. É que, na verdade, a gente, quando fala em tratamento inovador, na verdade, para chegar na linha de tratamento, ele já foi extremamente estudado. Então, não é nada, nenhum de nós descobriu algo que é mágico. Todos os tratamentos que são novos, eles foram extensamente estudados antes de chegarem até a distribuição aos pacientes. Quando a gente prescreve, a gente, obviamente, tem uma expectativa muito boa. Tem uma das medicações usadas para asma grave, que eu tive o prazer de ser o primeiro a prescrever a medicação em São Paulo. Nossa. Então foi muito legal isso que você está falando. É uma medicação que ela, a época que foi lançada, era super inovadora, ela é uma medicação nova ainda. E a paciente em questão, ela teve uma mudança na vida dela, uma coisa que foi fenomenal. Ela tinha uma asma onde ela usava muita medicação por dia, ela dependia de corticoide, ela tinha falta de ar para fazer poucas coisas. E como tratamento inovador, ela passou a andar de bicicleta na praia, coisa que para ela era impensável. Então, esse tipo de coisa é excepcional. Você saber que existem medicações que estão sendo pesquisadas e que podem trazer realmente respostas clínicas extremamente satisfatórias. E é engraçado porque eu até brinco, assim, antes ela passava em consulta comigo a cada 3 meses. Então, ela vivia no consultório. Depois que chegou essa medicação, agora eu vejo ela uma vez por ano, né? Então, ela mal virou, ela é minha paciente de quase nunca, né? Eu brinco até que eu perdi paciente. Mas não, isso é o melhor possível, ela não precisa mais de mim. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo como médico, é fazer com que o paciente não precise mais de você. É óbvio, tem doenças que a gente não consegue livrar o paciente por todo, né? Mas quando tem alguma coisa que é nova, que foi bem indicada e que a gente consegue mudar a vida do paciente, é extremamente recompensador. Nossa, que legal, doutor. Então é empolgante poder prescrever essas medicações novas, que bom. E o doutor já contou para a gente, então, do tratamento que o doutor aplicou para asma. E asma é uma coisa tão comum, né? Legal. Quais são os países em que há mais inovações e pesquisas sobre doenças respiratórias, doutor? Como um todo, isso é muito cultural. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem muito aquela mentalidade de cobaia. Então, muitas vezes os pacientes falam assim, eu não quero porque eu não quero ser cobaia. Isso tem mudado, mas ainda é muito comum ouvir esse tipo de argumento. E
uma forma que eu gostaria de trazer para quebrar isso é o seguinte: já tem estudos que mostram que aqueles que estão sendo seguidos por algum tipo de pesquisa clínica, né, de ensaio clínico, de alguma terapia nova, mesmo aqueles pacientes que recebem o placebo, ou seja, não recebem a medicação do estudo, esses pacientes eles vão melhor do que aqueles pacientes que não entram em estudo, que ficam só com o tratamento habitual. E por que isso? Porque no estudo, ele fica sendo visto por um profissional de saúde com frequência muito grande, tem várias pessoas que estão preocupadas com os cuidados dele. Se tiver qualquer efeito colateral estranho, qualquer novidade, ele tem um telefone para ligar, para tirar dúvida, ele vai ser atendido, as pessoas vão estar atrás. Então, participar desse estudo clínico melhora o que vai acontecer em relação à sua doença, independentemente se você está sendo alocado para o grupo medicação inovadora ou no grupo placebo. Tanto faz. Nossa, que interessante isso, doutor. Que interessante saber que mesmo quem recebe o placebo tem melhora. E faz sentido, né? Por causa dessa tensão toda. Fenomenal, fenomenal. Nunca tinha visto isso, nunca tinha ouvido esse conceito, essa ideia. Que legal, que legal. E aí, respondendo a sua pergunta, locais onde se faz muita pesquisa são os locais clássicos. Os Estados Unidos é uma potência em pesquisa clínica. Acho que a maior parte das medicações, como um todo, vem de lá. Mas a Europa em si também é um celeiro, vamos falar assim, de pesquisa clínica. Em dezembro, eu tive a oportunidade de conhecer um hospital em Barcelona. A gente passou uma semana. E 90% da população espanhola é atendida em serviços públicos. Então, eles estão muito acostumados a fazer pesquisa. É interessante porque eles são super, mas muito abertos a possibilidade de entrar em pesquisa. Eles até gostam. Então, é muito diferente no Brasil, né, a mentalidade, a cultura brasileira, da mentalidade e cultura desses locais. Então, Europa, Estados Unidos, Japão, são locais onde fazem muita pesquisa clínica. E tem aqueles emergentes, né? Então a China está chegando forte nisso, por exemplo. Interessante, legal. No caso, como que os pacientes ou parentes de pacientes, né, o pessoal que está nos assistindo no Instagram, como é que eles podem se informar sobre doenças respiratórias raras e seus tratamentos? Por exemplo, esse tratamento para asma inovador que o doutor aplicou na sua paciente. Qual que é o melhor caminho para eles se informarem? Tem algum app, site, plataforma que eles possam pesquisar? Ou o paciente mesmo? Ou o parente do paciente? Existem alguns caminhos. É óbvio que, no fim, termina no médico. O médico do paciente que vai decidir qual é o melhor caminho para ele tomar. Mas, se o paciente quiser procurar ele mesmo, que eu acho que é super válido, informação, existem várias formas. Existem associações de pacientes. Então, eu posso até fazer uma propaganda aqui da ASBAG, que é a Associação Brasileira de Asma Grave, que é da Raíssa Cipriano. Eu acho ela ótima nisso. Ela ajuda bastante os pacientes com asma, mas tem associação de fibrose cística e de várias outras doenças que podem ajudar. A própria internet é um centro, né, onde você consegue ter informações. Você falou do nosso site, né, o site da nossa clínica tem bastante informação sobre diferentes doenças raras também. Então, é forma de você se atualizar. E a gente vai lançar agora, na verdade já está em beta, um assistente plasmático, um assistente virtual, onde ele pode conversar com esse assistente e tirar algumas dúvidas sobre a sua doença e sobre tratamentos inovadores também. Legal, doutor. Eu vou compartilhar com o doutor uma experiência minha também. Uma vez a minha filha teve um problema de dor de cabeça. E a gente passou por vários médicos até descobrir um tratamento que não tivesse efeitos colaterais, né? Que o problema dos tratamentos que estavam sendo indicados era o efeito colateral. E na época eu achei muito difícil conseguir informações mais aprofundadas. Eu nem pensei em procurar uma associação para mãe de criança com dor de cabeça, eu nem sei se tem, né? Mas eu não tive essa ideia. E como eu sou engenheira, para mim era muito importante ter acesso a números, estatísticas, para me dar segurança em relação ao que fazer. E eu vasculhei a internet e eu acabei encontrando as informações que eu precisava só em livro de medicina, que tinha lá o tratamento A tem tanto de eficácia, o tratamento B tem tanto de eficácia.
acabei comprando esses livros e lendo, né? E eu fiquei chateada com isso, assim, porque eu pensei em outras pessoas que talvez não iam ter essa paciência, né, de comprar um livro de medicina, ler até o dinheiro para fazer isso, né? E fiquei pensando que tinha que ter uma forma melhor para ter essas informações, né? Então, legal, bom saber dessas associações, porque é um caminho, né, que as pessoas podem seguir e ter esse apoio de uma maneira mais fácil, né? Que critérios, quando o doutor, né, vai então prescrever um tratamento, né? Qual o critério que o médico deve utilizar para decidir qual tratamento prescrever? Por exemplo, né, entre um tradicional ou um inovador, qual que é o critério que o doutor usa lá? No caso da minha filha, eu estava querendo eficácia, mas qual que é o critério adequado, né? E eu não sou médica também, então não conta, mas qual que é o critério que o médico deveria utilizar, Na né? verdade, não é um critério. Um critério é impossível. Primeiro ponto. Quando a gente faz uma pesquisa científica, a gente junta pacientes, entre aspas, ideais. Muitas vezes até difíceis de serem encontrados na prática clínica diária. Então, a gente tenta se cercar de várias coisas. Então, a gente tem os critérios de inclusão, critérios de exclusão, para ele se encaixar melhor e a gente conseguir avaliar a eficácia daquela medicação de uma forma perfeita. Quando a gente joga isso para a vida real, a gente vai ver que o paciente que está na nossa frente, ele não é exatamente aquele que entrou na pesquisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar colocar aquele paciente e encaixá-lo no melhor estudo que tem. Então, ele talvez não se encaixe nenhum, mas olha, ele tem um perfil muito semelhante ao perfil que foi estudado para droga tal. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante é saber quais são as doenças que esse paciente tem em conjunto com aquela doença que eu vou tratar. As comorbidades. Ele tem alguma comorbidade que contraindica o tratamento que eu vou passar? Às vezes acontece. Então, olha, eu queria dar tratamento X, mas ele tem uma contraindicação absoluta Y, esse X está fora. Então, eu vou ver quais são outras alternativas. E não só isso. Tem medicações que não têm contraindicação para determinadas doenças, mas elas podem trazer doenças novas. Será que essas doenças novas vão ser limitantes frente às doenças que ele já tem? Ou será que vai atrapalhar tanto a qualidade de vida do paciente que não vale a pena colocar? Então, não é uma decisão pura e simples baseada em um critério. A gente tem que colocar tudo isso. E muitas vezes a gente precisa trazer a parte da intimidade do paciente na decisão. E é falar assim, olha, esse remédio aqui dá muita diarreia. E aí, o que, que você pensa sobre isso? Pô, doutor, eu passo o tempo inteiro fora de casa, não dá, eu trabalho não sei aonde, lá não tem banheiro, eu não posso tomar esse remédio, então não pode. Então não é simplesmente chegar, ó, esse aqui é o melhor remédio para você e pronto, né? A gente tem que colocar numa balança, dizer os prós e contras de cada uma delas e a partir daí a gente definir com o paciente qual é o melhor tratamento para ele. Legal, doutor. Nossa, perfeito, perfeito. Obrigada. Eu consegui entender bem isso. No caso, agora mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouquinho sobre tratamentos alternativos para problemas respiratórios. Por exemplo, hoje tá na moda os tratamentos, né, não está muito na moda aqui no Brasil, mas está na moda na mídia, assim, tratamentos digitais, né? A pessoa instala um aplicativo, usa um gadget que fala para treinar respiração e tal. Tem também tratamentos fisioterápicos, homeopáticos, de acupuntura. Qual que é a sua opinião sobre esses tratamentos alternativos para problemas respiratórios? Eu acho que faltam dados. Ele volta àquilo que a gente conversou no começo da live. Existem coisas que a gente acredita ou não, e o fato de acreditar ou não é subjetivo. Esse tipo de tratamento, ele precisa de dado objetivo para você dizer se ele é eficaz ou não. Então, antes de dizer que eu gosto ou não gosto, eu quero ter dados que me digam se funciona. Se funcionar, eu vou gostar. Se ele não tiver dados que mostrem eficácia, é algo que provavelmente eu não vou usar. Então, esses tratamentos baseados em gadgets e outras coisas,
ainda está muito no começo. Para a parte respiratória em si, a gente não tem nenhuma resposta que mostre algum tipo de benefício. Um dos exemplos maiores que eu gosto de dar é o cannabis. É muito comum na consulta de pneumologia as pessoas perguntarem sobre o cannabis como algum tratamento que pode aliviar a falta de ar, algumas outras coisas. Olha, não é o fato de eu gostar ou não gostar de cannabis, mas não tem estudo. Se não tem estudo, ou os poucos que tem não mostram benefício, eu acho que não tem por que querer pensar em usar isso. A gente tem outras coisas que já foram estudadas e que mostram benefício. Por que eu vou usar algo que ninguém sabe que funciona realmente e que se a pessoa fala assim, eu usei e estou me sentindo muito melhor. Será que, na verdade, isso é um efeito placebo? Que é muito comum o efeito placebo. É o fato da pessoa usar e querer melhorar. E tem outro detalhe também importante que eu vi recentemente. É aquela pessoa que disse que fez um determinado tratamento e melhorou horrores, é a mesma pessoa que vende aquele tratamento. Então existe um conflito de interesse muito grande. Olha, eu usei isso, deu muito bem em mim. Eu tenho ele aqui para você por módicos R$ 1.000. Será que funciona mesmo? Então, todas as escolhas elas precisam ser baseadas em dados. Tem uma tecnologia inovadora que eu quero te mostrar se funciona, para você ver se é legal ou não. Tá bom, manda o estudo que mostra que ela tem dados que funcionam. Não, tem estudo que mostra que os dados funcionam. Beleza, então deixa eu ver se é realmente fácil de usar, se é legal. Se realmente é algo que me parece ser útil. Então, esse é o caminho. Perfeito, doutor. E nesse caso, onde é que o doutor consulta? Tem alguma base de dados para consultar a eficácia desses tratamentos alternativos, fisioterápicos, homeopáticos? Tá acessível isso para o médico pneumologista, por exemplo? Tem acessos de várias formas, tem muitos acessos. Quando eu quero um artigo científico, onde eu consigo me aprofundar mais sobre determinado assunto, a gente usa a plataforma americana chamada PubMed. Acho que todo médico conhece. Então, o PubMed me dá acesso a uma quantidade quase infinita de artigos. O grande trabalho do PubMed é você identificar aqueles que realmente são bons, que têm boa qualidade técnica, boa qualidade científica, fácil leitura e entendimento, para você usar na sua prática clínica. Mas talvez seja o local mais raiz para você conseguir chegar numa resposta para uma pergunta que você tem. O problema é que lá tem muitos artigos que eles precisam ser pagos. Então, eu tenho a sorte de trabalhar em algumas instituições que dão acesso a várias revistas médicas, fazem uma assinatura e elas me dão acesso a várias revistas médicas onde eu consigo me atualizar. Existem formas de você conseguir esses artigos também pela própria indústria farmacêutica. Algumas indústrias, elas dão a possibilidade de você fazer uma pesquisa bibliográfica e falar, olha, eu queria esses artigos, e eles compram esses artigos e mandam para você. Não é impossível. Assim como pedir para um colega. Desculpa. Você pode ter um colega que tem acesso à revista e você pede a ele. Então, existe isso. Tem também algumas plataformas para médico. Eu uso muito a UpToDate, que é americana, e eu agora estou usando também uma que chama Dynamed americana. São duas plataformas de literatura médica que também dão acesso a uma quantidade muito grande de informações. É como se fossem livros digitais de medicina online. Nossa capacidade de acesso, de uso é gigantesca. Tem aplicativos de celular. E nos hospitais que eu trabalho, a gente tem acesso gratuito a isso. Por exemplo, no Einstein, a gente tem acesso gratuito a todo o UpToDate. Outro lugar que eu trabalho, que é a C. Camargo, me dá acesso gratuito ao Dynamed, de onde eu estiver. Então, eu tenho uma facilidade grande de acessar literatura sempre que eu preciso. Interessante. Legal, doutor. Então, para o doutor é fácil, mas para outros médicos que não estão associados a essas instituições, o trabalho é um pouquinho mais trabalhoso, mais caro, mais complicadinho de chegar na informação. Mas não é tão assim difícil. Eu não vou saber dizer, mas eu lembro que eu já acessei sites de indústria que você, pelo site da indústria, tem acesso ao UpToDate. Então, você precisa só fazer um cadastro na indústria, você acessa a área médica e sem nenhum tipo de obrigação de prescrição de medicação, nada desse tipo de coisa. Você acessa e eles te dão acesso ao UpToDate. Salvo engano,
a Sociedade Brasileira de Pneumo também dava acesso aos associados up-to-date. Eu não vou falar assinar embaixo, porque faz tempo que eu não acesso. Mas eu lembro que eu vi isso em algum momento no passado. Eu acho que eles ainda continuam fazendo isso também. Entendi, legal, doutor. Voltando à questão dos tratamentos alternativos, o doutor já viu algum tratamento alternativo que seja mais eficaz do que o convencional? Tem algum tratamento alternativo que o doutor já recomendou e funcionou? Não, veja, tratamento alternativo termina sendo um termo que a gente fala sobre medicações pouco estudadas, ou formas de ação que têm pouca evidência na literatura. E esse tipo de tratamento é algo que eu não faço e também não sou muito afeito, porque a medicina ela parte de um pressuposto muito importante, que é, antes de tudo, não fazer mal. Então, antes de qualquer tipo de conduta, tratamento que eu venha a prescrever para um paciente, eu tenho que me assegurar que a chance disso ter um efeito colateral que vai fazer mais mal para o paciente seja muito menor do que o efeito benéfico que esse tratamento venha a fazer. Quando a gente fala de terapias alternativas lato sensu como um todo, que são coisas pouco estudadas, essa certeza de que aquilo vai fazer, de que aquilo não vai fazer um mal, eu não tenho, porque isso não foi estudado. Quando a gente faz uma pesquisa de uma medicação, ele tem que passar por fases. E a primeira fase, antes de saber a sua eficácia, é segurança. Eu tenho que ter certeza da segurança de determinado tratamento. Se eu não tenho certeza de uma segurança de tratamento, esse tratamento alternativo, eu acho que ele não deve ser usado. Eu não tenho experiência com terapias alternativas. Doutor, e vamos pegar, por exemplo, o tratamento fisioterápico. No caso de um tratamento fisioterápico, ele é considerado alternativo e se enquadra nesse critério que o doutor colocou, ou não? Ele é considerado um tratamento válido e, em alguns casos, ele pode ser melhor do que a medicação, no caso de fisioterapia. Falar em fisioterapia, a gente está sendo muito amplo, porque é a mesma coisa que você falar assim, fisioterapia é uma especialidade gigantesca, né? Então, um médico faz diferença, um fisioterapeuta faz diferença. Né? Aí eu acho que o ponto é, que tipo de fisioterapia faz diferença para um paciente? A gente tem vários tipos diferentes de fisioterapia. E eu acho que o fisioterapeuta ele é um grande parceiro do médico nos cuidados com o paciente. Então, eu tenho vários fisioterapeutas que eu confio no trabalho, que a gente tem pacientes juntos, e que eu sei que a ação deles modifica o curso da doença. E isso é muito importante em doença respiratória. Uma coisa que eu gostaria de colocar é que as pessoas muitas vezes falam assim, fisioterapia respiratória melhora o pulmão. Isso não é uma verdade 100%. Depende da doença. Tem doenças que eu não quero focar na fisioterapia respiratória. Eu quero focar na fisioterapia motora, na reabilitação. Às vezes eu não preciso fazer esforço da respiratória, porque a fisioterapia respiratória muitas vezes mexe na musculatura e não no pulmão em si. De novo, depende da doença, depende do que eu estou fazendo. Mas tem determinadas coisas que não vão agir tanto no pulmão, não vão agir na musculatura respiratória, não é isso que eu quero. Eu quero melhorar a força do quadril desse paciente para ele andar melhor. Eu quero melhorar a força do ombro para ele conseguir pegar o neto no colo. Entendeu? Então, depende muito do objetivo que eu quero. Entendi, perfeito. E esses dados, então, sobre esse tratamento, por exemplo, de fisioterapia, é um que pode ser encontrado na UpToDate ou nessas ferramentas que o doutor citou também? Ou não? Ou esses tratamentos não podem ser encontrados? Não, existem sim tratamentos fisioterapêuticos de reabilitação, uma larga experiência de estudos clínicos científicos que mostram uma resposta bastante expressiva em várias doenças. Então, a reabilitação, por exemplo, é algo que é um trabalho fantástico e excepcional feito pelos fisioterapeutas para pacientes que têm doenças pulmonares crônicas. São pacientes que, às vezes, eles estão na cadeira de rodas usando oxigênio e voltam a ter uma vida normal, onde eles conseguem andar por conta própria, sair do oxigênio. Isso acontece.
Isso é para todos os casos. Não consegue sair do oxigênio, vai ter paciente que não vai conseguir voltar a andar como estava. Mas muitas vezes melhorar. Pode ser que ele não consiga sair da cadeira, mas ele consegue usar uma bengala. Pode ser que ele não conseguisse, ele ficasse 24 horas por dia no oxigênio. Não, agora ele consegue ficar algumas horas fora. Várias possibilidades acontecem, mas também depende muito da doença e do paciente. Tem doenças que, infelizmente, são incuráveis e progressivas. Tem doenças que a gente consegue modificar o curso dela. Legal, perfeito, doutor. Agora eu vou perguntar para vocês que estão nos assistindo novamente. Vocês já usaram algum tratamento alternativo para tratar alguma doença? E eu vou considerar aqui como tratamento alternativo não só a cannabis, vou considerar fisioterapia, acupuntura, homeopatia. E eu queria perguntar para vocês outra coisa. Como que vocês ficaram sabendo desse tratamento e se ele deu certo? Se vocês puderem escrever nos comentários aqui um pouquinho. Enquanto vocês escrevem, doutor, e a acupuntura? É o mesmo caso da fisioterapia ou é outra abordagem, outra visão? A acupuntura é um tratamento que, para a doença respiratória como um todo, a gente não tem muito dado. Mas não que a acupuntura não funcione. De novo, a gente precisa de dados. Então, a gente tem dados de acupuntura, por exemplo, para tratamento de dores crônicas, de problemas ortopédicos. Então, isso tem dados e elas têm um benefício. Então, de novo, terapia alternativa termina criando algo que você pensa, poxa, é que não foi estudado. Não. Precisa ter sido estudado e a partir do momento que foi estudado e mostrou benefício, é ótimo. E aí a gente para de chamar de terapia alternativa. Legal, perfeito. Aí não é mais terapia alternativa, legal. Vamos ver aqui. Eu não vi nenhum comentário ainda. Ninguém respondeu sobre essa questão ninguém usou aqui. Ninguém usou o tratamento alternativo aqui das pessoas que responderam. Ok. Vamos lá, então. Doutor, é verdade, né? O senhor falou dessas plataformas, né? UpToDate, PubMed. É verdade que a maior parte das pesquisas recentes na área médica não estão em português? Isso sim. A maior parte da literatura mundial é em inglês. Inclusive, várias revistas brasileiras, elas publicam em inglês antes do português. Isso porque, para ganhar notoriedade, relevância, e querendo ou não, na hora que ela ganha notoriedade e relevância, ela ganha mais incentivos para ser mais estudada, né? Então, a pesquisa ela precisa ter um financiamento. Se você faz pesquisas que não têm impacto, elas vão perdendo financiamento. Pesquisas que têm impacto vão ganhando mais financiamento. Para você ganhar impacto no mundo científico, você tem que publicar em revistas que têm um alto impacto. E as revistas de alto impacto são aquelas que são mais acessíveis a todo mundo. E a língua mais falada é o inglês. Então, por isso que a China publica em inglês, o Brasil em inglês, a Alemanha em inglês, porque a chance de você fazer um estudo com relevância no mundo científico aumenta muito. E aí, o que a gente tem em português, tem algumas plataformas de atualização científica em português, mas pelo próprio uso que nós fazemos, a gente termina se acostumando a acessar a maior parte em inglês. Entendi. E hoje em dia o que facilita bastante é que a gente tem várias ferramentas de tradução, o próprio Google, ou o ChatGPT, ou inteligência artificial, conseguem fazer traduções de textos. Então, se você hoje em dia tem dificuldade num determinado texto, e eu quero um texto em chinês, eu posso pegar esse jogo numa plataforma de inteligência artificial e traduz para o português para mim com uma boa acurácia. Legal, perfeito, doutor. Agora eu vou contar para o doutor um pouquinho de uma coisa que a gente está desenvolvendo aqui. A Linka, né, que é a dona do TEDx, é uma empresa de telecomunicações. A gente trabalha há 25 anos em telecomunicações. E a gente, o que acontece, a realidade da internet hoje é que quando alguém na Austrália ou na Índia publica um site de internet, um site novo na internet, em 24 horas esse site já está disponível, indexado no mundo inteiro. Qualquer um do mundo inteiro consegue acessar de maneira fácil, ver e classificar, né?
E isso é possível porque a internet inteira ela trabalha com um protocolo, né, que é o TCP/IP e o DNS. O que me angustia é que, em relação à pesquisa sobre tratamento de saúde, não tem eu pelo menos não vi um padrão, não vi um protocolo. Então, cada ferramenta usa uma forma diferente, né? Em relação a doenças médicas, a gente tem, né? Tem a CID-11, então você consegue ter estatísticas sobre doença. Entre os países, é uma coisa que você consegue os dados de qualquer país sobre as doenças, porém, sobre os tratamentos médicos, como não tem um padrão para comparação, um padrão para entrada de dados que seja universal e aceito por todos os países, a gente ainda usa esse caminho, né, de revista, de congresso, e cada um é um padrão de texto ainda, não é um padrão fácil, visual, acessível, como é, por exemplo, o padrão de buscas na internet. Então, a gente está propondo aqui para o doutor e estamos tentando desenvolver aqui na Lincoln Projeto, de criar um padrão para unificação de input de dados de tratamento de saúde. E aí, qual que é a ideia? A ideia seria que, vamos supor, assim como funciona a internet, tem diversos data centers no mundo que conversam. Por que a gente consegue acessar um dado longe? Porque todo mundo usa o mesmo padrão, é só isso que permite, né? A nossa ideia era estabelecer, usar um padrão para tratamentos de doença também, assim como existe um padrão para doenças, um padrão para tratamentos de doenças. Em centros de dados que seriam dos centros atuais já de conhecimento médico, por exemplo, o Einstein, um centro na China, centros nos Estados Unidos, eles todos usando o mesmo padrão e interligados, isso permitiria, por exemplo, que o doutor, vamos supor que o doutor seja de uma farmacêutica e tenha feito um estudo clínico super bom que comprovou que um remédio é bom. O doutor poderia lançar nesse banco de dados imediatamente ali o resultado da sua pesquisa, e ela estaria acessível para qualquer um acessar no mundo inteiro, com os dados numéricos também, dados numéricos padronizados. Então, por exemplo, eu quero ver uma eficácia de um tratamento para fibrose cística. O doutor entraria numa base de dados, digitaria lá fibrose cística e estaria os tratamentos tabelados por eficácia. Fácil de ver. E aí, isso aqui não me interessa, a eficácia não é boa, isso aqui interessa, deixa eu ver a confiabilidade. De uma maneira fácil de acessar. A gente acha que isso é uma coisa que seria legal ter, e a gente está trabalhando, pensando, né, desenvolvendo um pouquinho essa ideia. O que o doutor acha dessa ideia? Faz sentido ou não? Olha, eu acho que é um desafio. Primeiro ponto, antes de tudo. O primeiro desafio que eu vejo nisso daí é como é que vocês teriam acesso aos dados protegidos. Porque tem um ponto importante que é a proteção de dados. Toda vez que você tem uma pesquisa clínica, e isso eu participo de pesquisas clínicas, a gente assina um contrato de sigilo. E os dados que são produzidos têm um dono. E esse dono normalmente não é o hospital. O dono é o financiador. Então, por exemplo, a gente vai falar que são dados que o governo chinês financiou e um dado que o governo brasileiro financiou. Será que é possível a gente colocar isso tudo no banco de dados? E mesmo que eu tire a identificação do paciente. O primeiro desafio é você conseguir acesso aos dados. O segundo é que existem estudos que a gente consegue fazer, que os autores pedem acesso aos dados, são liberados, e eles fazem uma análise desses dados estatística. Então, eles fazem meta-análise, revisão sistemática. E a partir daí é que você consegue ter dados melhores para poder pegar aquela confusão de dados e ter um racional. E esse cálculo estatístico é muito difícil. Então, assim, eu acho que se a gente tivesse uma possibilidade de fazer isso em tempo real e contínuo, seria muito bom, mas eu acho que é muito difícil, esse desafio é muito grande. A Bireme
e é uma coisa, ele tem muito dado, né, o brasileiro. E a Cochrane é uma biblioteca internacional que ela trabalha exatamente com esse tipo de coisa. E talvez fosse alguém para você olhar com carinho. Legal, doutor. Obrigada pela dica. Em relação a essa questão do dono do dado, na internet é assim também, né? O caso é que todo mundo usa o mesmo protocolo. Então, por exemplo, tem lives que são gratuitas e a gente está usando o protocolo TCP/IP para transmitir essa live, a pessoa não tem que pagar nada, e tem os cursos que são pagos e que a pessoa daí paga para acessar. Mas tanto faz o conteúdo pago ou o conteúdo gratuito, a infraestrutura que todo mundo está usando é o protocolo TCP/IP, tem um padrão normal, que é o mesmo padrão. Então, a ideia seria desenvolver um padrão de troca de informações na área de saúde, um padrão que seria universal, que todo mundo concordaria, desenvolveria em conjunto e combinaria de usar junto, né? Porque a internet ela foi uma construção que cada órgão foi aderindo, né? Algumas universidades se conectaram, aí os órgãos de defesa, e aí o que fazia a pessoa entrar na internet era justamente ela concordar em usar o mesmo padrão. E aí se criou todo um ecossistema em cima disso. E a ideia nossa é criar esse ecossistema também, né? Não criar, né? Contribuir para o surgimento dessa ideia, né? Que se todo mundo usar o mesmo padrão, só esse conceito, usar o mesmo padrão para tratar esses dados sobre tratamentos de saúde. E aí essa Eu questão. entendo. Eu não tenho conhecimento técnico para isso. O que eu posso falar é o seguinte: esse tipo de visão existe, por exemplo, em imagem. Então, as tomografias, radiografias, ultrassons, hoje em dia, todos usam o formato DICOM no mundo inteiro. Então, as diferentes indústrias que fazem seus tomógrafos, todas elas criam dados em DICOM. E aí o DICOM ele é acessível para todo mundo. Pelo que eu entendo, seria mais ou menos isso. E aí entra uma parte técnica que para mim é meio complexa de falar. Legal, não, mas perfeito, o doutor entendeu perfeitamente o conceito. É isso que a gente acha que devia ter na saúde. Assim, a gente, como empresa de telecomunicações e comunicação, a gente adoraria se tivesse esse protocolo em relação a tratamentos de saúde também, né? A gente acha que ia facilitar bastante. Doutor, o doutor trabalha em diversas frentes, né? O curso de pós-graduação, sua atuação na CRA, na Opticus Intelligence. O doutor gostaria de contar para a gente um pouquinho mais de algum desses projetos que o doutor está trabalhando? Olha, tem um consultório, o consultório a gente tem uma visibilidade muito boa e a gente tem aí discutido muito em como melhorar a parte educacional. A gente tem lançado novos vídeos, feito gravações em estúdio com uma equipe dedicada. Isso é uma forma de trazer mais informação de qualidade. Temos a pós-graduação uma parceria junto com o Hospital Albert Einstein, que é um local de excelência, né? Todo mundo conhece bem. Então a gente está organizando um curso muito, mas muito didático para melhorar o conhecimento de quem vai participar. E existem também essas iniciativas tecnológicas, como, por exemplo, essa empresa do qual eu sou consultor, que é a Optimus, onde temos aí esse beta de assistente virtual para asmático. E é uma coisa que a gente acha que vai ser muito útil aí nos próximos meses, anos. Então, a gente faz um pouquinho de cada. Que legal, doutor. Como que é o nome dessa empresa que tem esse assistente virtual para asmático? É Optimus. Optimus, legal. Pessoal, fiquem de olho então na Optimus aí, quem tem asma, para a gente acompanhar as novidades aí que eles vão lançar. Já caminhando para o final, qual que é a sua visão para o futuro da saúde, doutor Alexandre? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma medicina personalizada, que é a medicina de precisão. Como eu falei antes, quando a gente faz um estudo clínico, a gente coloca um monte de critério para o paciente se encaixar naquele estudo. Mas esse paciente muitas vezes não é o real que a gente vê no dia a dia do consultório. E eu acredito que a gente vai conseguir personalizar a medicina do ponto de vista de você conseguir dados que antes eram impossíveis de serem coletados,
E isso vamos juntar inteligência artificial, dados clínicos, genéticos, de forma que a gente vai conseguir personalizar o melhor tratamento possível para cada um deles. Então, eu posso chegar num grau de falar, olha, para o seu caso, a dipirona vai ser melhor do que o paracetamol, porque eu vou ter uma capacidade de definir como é a resposta orgânica daquela pessoa a determinados tratamentos. Nossa, que legal, doutor. Muito jóia. Que recomendações de saúde o doutor daria para as pessoas que estão nos assistindo? O que a gente já sabe que faz a gente viver melhor é ter uma alimentação boa, balanceada, frutas, verduras. A melhor dieta em estudos é a tal da dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta difícil, mas de uma forma geral é menos carne vermelha, mais frutos do mar, mais grãos, verduras e legumes. Atividade física é essencial. A gente sabe que quem vive mais, quem vive melhor, está associado a uma atividade física, a manter uma atividade intelectual, a ter boas noites de sono. Uma coisa que é muito pessoal, eu acho que a gente sempre tem um propósito. Se a gente tem um propósito, alguma coisa com que manter-nos vivos e ativos, ajuda muito em todas as outras coisas. Que legal, doutor. Obrigada. Agora, a gente vai abrir para perguntas. Um monte de gente comentou aqui comigo que queria fazer perguntas para o doutor, que tem pai que tem enfisema, mulher que tem asma. Agora é o momento da pergunta, pessoal. Quem quiser colocar uma pergunta aqui para o doutor Alexandre, ele vai responder para a gente. Enquanto o pessoal escreve aqui as perguntas, doutor, tem mais alguma coisa que o doutor gostaria de dizer para o pessoal que está nos assistindo? Puxa, a gente falou de tanto assunto aqui, eu acho que se a gente quiser melhorar como todo, a gente tem de saúde, né, independente da parte respiratória. Mas se a gente quiser ter o melhor cuidado possível, a gente precisa ter muita atenção no que é que a gente vai procurar. Eu acho que se criou muito achismo, né? Existem muitos negacionistas, sempre pensando que pode ser alguma teoria da conspiração ou alguém que está querendo lucrar indevidamente. É óbvio que esse tipo de coisa existe, né? No mundo, né, os seres humanos são assim, mas no mundo científico, quem participa dele tenta ser o mais idôneo possível, e não só isso, aqueles que mostram um desvio de conduta, eles são banidos. Então, é uma coisa realmente muito forte. Então, as pessoas que vieram com tratamentos inovadores e que tinham um bom currículo, eles terminam sendo excluídos desse mundo científico, né? Então, a credibilidade deles termina sumindo, porque, na verdade, ninguém quer que haja manchas, né, nesse mundo. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com pessoas ou tratamentos que dizem ser milagrosos, que são capazes de mudar completamente tudo. Eu acho que procurem sempre profissionais conscientes, que estão realmente preocupados com o bem-estar e não exatamente querem empurrar alguma coisa nova, trazer algo milagroso. E ver se aquilo, na verdade, quanto mais consensual determinada recomendação, provavelmente é porque tem mais evidência científica. Então, se tem alguém que fala muito contra todo, que a voz é muito diferente da média, da comunidade científica, daqueles que realmente se preocupam com o rigor científico das coisas, eu acho que precisa ter um pouco de cuidado em enveredar por caminhos mais obscuros, que na verdade podem trazer até mais mal do que a venda de algo milagroso, na verdade, pode se mostrar muito pior do que um tratamento convencional. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela dica. Obrigada, pessoal. Prestem bastante atenção aqui. Não apareceu nenhuma pergunta aqui, não estou vendo pelo menos pergunta, doutor. Então, existe aqui. Chegaram aqui. 3 perguntas aqui. Quais são os exames de rotina para cuidar da saúde respiratória? Uma pessoa perguntou das consequências de uso dos cigarros eletrônicos para o pulmão
E uma pessoa perguntou sobre inovações para o tratamento de enfisema. O doutor gostaria de responder alguma dessas perguntas, doutor? Eu posso responder as três, né? Sobre quais exames para avaliar a saúde respiratória. Na verdade, da parte respiratória, a gente tem exames ou procedimentos que a gente faz de acordo com as características das pessoas. Então, um exemplo é o tabagista. Eu não vou fazer tomografia para procurar um câncer de pulmão em todo mundo, mas grandes tabagistas que tiveram uma carga muito alta, que se expuseram demais ao cigarro, que têm mais de 50 anos, eles merecem fazer tomografias de rastreio de câncer de pulmão, por exemplo. Assim como fazer espirometria para avaliar se existe algum tipo de alteração na função pulmonar. Então, é muito direcionado. E do ponto de vista geral, isso não é só para pneumologia. Existem muitos exames que são feitos como, entre aspas, rotina, mas que do ponto de vista de benefício clínico são extremamente duvidosos. Eu vou ficar citando porque eu acho que não é meu papel, mas do ponto de vista de saúde geral, que todo mundo merece fazer, o número de exames é muito pequeno. É muito mais importante uma avaliação clínica. A outra pergunta foi sobre tratamentos inovadores para DPOC, o que está vindo, né? Não, inovações para tratamento de enfisema. DPOC e enfisema terminam sendo sinônimos na maior parte das vezes. Existem medicações injetáveis que são terapias-alvo, como eu tinha comentado antes, que a gente tem alguns marcadores que indicam que os pacientes têm se beneficiado de tratamento. Então, isso está chegando. Assim como tem terapias locais, como, por exemplo, válvulas, que a gente pode colocar dentro do pulmão, para melhorar a mecânica respiratória como um todo. Então, são coisas que estão... Essa válvula já existe, essas medicações injetáveis estão chegando, mas também temos aí perspectivas futuras muito boas para o tratamento do enfisema. E eu acho que tinha mais outra pergunta que eu esqueci. A próxima pergunta foi sobre consequências do uso dos cigarros eletrônicos para o pulmão. Essa pergunta é muito importante porque na minha equipe tem um monte de jovens e eu fico transtornada como eles usam VAP. Eu não sei, essa pergunta eu gostei muito. Qual que é a consequência do uso de cigarros eletrônicos para o pulmão, doutor? Olha, as consequências tem várias e várias que a gente ainda não conhece. De uma forma geral, eu posso falar, as pessoas que estão fumando hoje em dia, elas estão sendo realmente as cobaias do que vai acontecer lá na frente. Então, a gente vai ter uma resposta melhor daqui a alguns anos. Mas já tem várias doenças que estão relacionadas ao cigarro eletrônico. Então, a pior delas é uma que chama EVALI, que pode até matar. Eu tenho um vídeo no meu perfil do Instagram que é exatamente sobre vape. Então, assim, como é um tema extenso, eu sugiro para quem estiver nos assistindo acessar o vídeo e ter resposta a essas perguntas. Legal. Mas, em resumo, pode até, o uso de VAP pode até, em alguns casos, desenvolver uma doença que mata, é isso? Sim, sim. Em 2019, nos Estados Unidos, teve até uma epidemia grande, foi muito falado, de vários jovens que vieram a falecer por causa do uso de vape. E, infelizmente, já tem casos no Brasil disso daí. Que pena, doutor. Perfeito. Olha, muito obrigada pela sua participação nessa entrevista. Foi muito ótima, foi muito melhor do que eu imaginava. Sim, contribuiu pessoalmente para mim de várias maneiras, abriu muitos horizontes para a gente. Tem algumas pessoas que eu conheço que eu já vou pedir para procurarem o senhor que tem asma crônica. Fiquei muito feliz de saber dessa novidade, né? Que a pessoa pode ficar curada e parar de usar corticoide e tal. Fico muito feliz mesmo em saber dessas novidades. Obrigada, a gente está aqui à sua disposição e boa sorte aí no seu trabalho, parabéns, e nos seus projetos também. Eu vou estar acompanhando aí o desenvolvimento da Optimus. Boa sorte no seu curso de pós-graduação
no trabalho da CDRA, e é isso. Muito obrigado. Eu também torço aí pelo projeto, que se realmente vocês conseguirem colocar um tijolo nesse projeto que é gigantesco, vai ser muito bom para todo mundo, porque conseguir unificar dados de uma linguagem única é algo que realmente pode facilitar muita gente. Que bom que o doutor gostou da ideia. Fico muito feliz com isso. Espetáculo. Um abração, então. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a transmissão. Tchau, tchau. Doutora, eu encerrei o vídeo ao vivo, já paramos de transmitir. É isso. Agora a gente ainda não está mais ao vivo. O doutor encerrou ali no seu Instagram também? Encerrei. Legal. Agora a gente só tá no StreamYard, ninguém mais está vendo. Era isso, doutor. Então, muito obrigada mesmo. E aí a gente vai postar o vídeo. Agora a live não vai ser postada imediatamente, mas aí a gente vai editar, cortar o finalzinho e o comecinho e postar. Daí a gente envia para o doutor o link. Não, mas já vai estar no seu Instagram automático também. Mas igual a gente vai enviar o link das postagens. E aí, o senhor gostaria de ver a estatística também depois dos dados de quanto a gente assistiu e tal? Acho que é interessante, sim. Legal, perfeito. Aí a gente lhe manda também, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.